Dicas para mandar bem na redação. A primeira coisa que você tem que pensar e decidir é qual ou quais vestibulares você pretende prestar. Se é só o Enem ou se você vai prestar Enem e outros vestibulares. Porque, por exemplo, a Unicamp pede outros gêneros textuais na sua redação e não tem como a gente saber. Para se preparar para vestibulares como a Unicamp, a gente precisa assistir às videoaulas do Estude sobre tipologia e gêneros textuais, que aí a gente arrasa. Mas se a sua escolha estiver entre Enem e vestibulares como FUVEST e VUNESP, por exemplo, a gente já sabe que o gênero textual é o dissertativo argumentativo. O que se pede, então, do gênero dissertativo argumentativo? Uma estrutura textual composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que você tem que fazer? Quais são os passos para você tirar 1000 se for redação do Enem e nota máxima em quaisquer outros vestibulares que você pretenda prestar? Você vai ler muito atentamente a proposta da redação, interpretar os textos de apoio, identificando qual é a situação-problema apresentada naquela frase temática e buscar quais são as associações dos textos, dos dados, gráficos e citações que são apresentados e apresentadas ali na sua proposta. Com base nisso, você vai fazer o seu projeto de texto. Que é isso mesmo, é projetar, é planejar o seu texto. A partir da identificação da situação-problema, você vai estabelecer, decidir qual vai ser a sua tese. O que é a tese? É a perspectiva da qual você vai falar. Você pode falar sobre várias coisas dentro de um mesmo tema, mas você precisa escolher uma tese, uma abordagem, uma perspectiva para poder defendê-la ao longo do seu texto inteiro. Então, dentro daquela estrutura que eu acabei de comentar, você vai apresentar essa tese logo na sua introdução. Um parágrafo de introdução é o suficiente. Na sequência, você vai desenvolver, vai desenrolar os seus argumentos entre 2 a 3 parágrafos de argumentação. Nesses 2 a 3 parágrafos, você vai trazer dados, fatos, informações, citações, tudo aquilo que for relevante e coerente que dialogue com a tese que você apresentou lá na introdução. Mas atenção! É preciso que haja autoria no seu texto. Então, não basta só trazer esses dados e fatos e informações e elas serem coerentes com a tese, mas elas precisam estar desenvolvidas de acordo com o seu ponto de vista, tá bom? Senão o texto fica expositivo e não argumentativo. E aí, finalmente, nós vamos concluir com mais um parágrafo de conclusão. Se for qualquer outro vestibular, você vai fazer um arremate de tudo aquilo que você trabalhou durante todo o seu texto. Tem que ser uma conclusão que seja coerente, que tenha autoria e que estabeleça uma associação entre a situação-problema que você identificou, a tese que você apresentou e os efeitos que você percebe na sociedade em relação, em associação de causa e consequência com todos esses elementos que lá no seu projeto de texto você selecionou para poder sustentar essa sua tese e a sua argumentação. Mas, se o texto for modelo Enem, além desse arremate, a gente precisa apresentar na nossa conclusão a proposta de intervenção, que apresente 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? A ação que você pretende desenvolver, que você pretende sugerir, ou seja, o que você sugere para enfrentar a situação-problema. Não é para resolver 100%, é para enfrentar no curto e médio prazo essa situação-problema que atrapalha, dá prejuízos para a sociedade. Além da ação, que é um dos elementos, você vai apresentar quem
vai desenvolver essas ações? Quem é o agente ou quem são os agentes da sua ação? São instituições? É a comunidade escolar? É o poder público? É a comunidade? A sociedade em geral? É uma união dessas instituições? Você vai colocar, apresentar de forma clara quem é ou quem são os agentes responsáveis pela ação. Em um próximo plano, a gente também precisa explicar nessa proposta de intervenção como, quais meios, quais ferramentas, com que verba, de que modo, com quais detalhes esse agente vai conseguir desenvolver essa ação. Esse é o nosso terceiro elemento da proposta de intervenção. O quarto elemento são os efeitos de toda essa ação ou esse conjunto de ações proposto na sociedade. Então, se eu identifiquei uma situação, problema, apresentei uma tese, argumentei sobre essas causas e consequências prejudiciais à sociedade e, por fim, eu apresento uma proposta para enfrentar esse problema e trazer efeitos benéficos. Quais efeitos você espera, de acordo com o seu ponto de vista, colher dessas ações que você está propondo? E, por fim, todos esses 4 elementos precisam estar detalhados, tá? Não basta a gente jogar de qualquer forma esses elementos, a gente precisa de detalhamento. Quem em conjunto com qual outra instituição, esse como bem desenvolvido com um detalhe que fique claro para corretores e corretoras, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, qual é o seu plano de ação enquanto cidadã ou cidadão que escreve uma redação e reflete sobre a sociedade. E é claro, né, gente? Aqui nós estamos dando dicas sobre técnicas de redação, mas só assistir às videoaulas nossas sobre técnicas de redação é bacana, mas não é o suficiente. Qual é o bônus? Qual é o segredo? A resposta de 1 milhão é a leitura constante. Leitura de quê? Leitura de livros, é claro, mas também leitura de jornais, revistas, reportagens, textos, mesmo nas mídias sociais, com uma leitura crítica e associativa de tudo que está acontecendo na sociedade e também leitura de mundo, interpretação dos contextos nos quais você esteja inserido, a sua sociedade esteja inserida, fugindo ali da sua bolha de vivência, de crenças e de compreensão para você poder sair da caixinha e sair também de argumentos superficiais, certo? E por fim, a gente pode também se expor a podcasts, assistir a documentários, filmes, vídeos variados, ler entrevistas, até mesmo em revistas de esporte que aparentemente não tenham nada a ver com o que está acontecendo na sociedade. Mas é legal a gente se manter sempre atualizada e informada para poder mandar bem na redação, exercitando ao longo do ano inteiro o seu pensamento crítico, fazendo reflexões autônomas e, enfim, podendo ter autonomia para que o seu texto, além de ter uma técnica impecável, ele também tenha autoria e os corretores e as corretoras possam identificar que existe um ser humaninho, uma ser humaninha ali, pensante, pronta e pronto para entrar na universidade e transformar o seu futuro e o futuro da comunidade em geral. E aí, galera? Curtiram esse conteúdo? Gostaram dessa aula? Foi útil para você? Poxa, então curte, comenta, compartilha com as suas amigas, com seus amigos e se inscreve no nosso canal e segue a gente em todas as redes sociais. A gente tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Facebook e em cada uma das redes sociais a gente tem um conteúdo bem especial para te ajudar a passar no vestibular e conquistar o seu sonho de entrar na universidade.